Frontelos aqui, mais uma quarta-feira, trazendo um circuito de filmes, trazendo para você aprendizados da psicologia, reflexões. Eu já peço para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa live, né? E esse comentário desse filme. O filme dessa noite é Que Droga de Vida. Fala de a vida de um bilionário, onde ele faz uma aposta com outro, eu acredito também bilionário muito próximo dele, né? E aí, a partir dessa aposta, qual é a aposta, né? Que ele vivesse como mendigo, né? Durante 30 dias, um mês. E aí, nessa fase, acontecem muitas coisas. Mas o interessante é essa diferença de vida, né? Desse contraste de riqueza e de pobreza, que é o mais interessante desse filme. Antes de começar, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. A busca, né, pelo autoconhecimento é algo muito importante. O autoconhecimento nos liberta de vários medos, crenças limitantes na nossa vida e uma série de coisas que podem nos aprisionar, principalmente da ignorância. E a proposta desse momento aqui é trazer o filme, algo que é lúdico, que todo mundo assiste, e transformar em um momento de reflexão e aprendizado, e esse aprendizado se transformar em algo prático, em ações. O que adianta você acumular conhecimento, aprendizado, se você não coloca em prática? Esse conhecimento, ele vira teia de aranha. Então essa é a proposta, né, do circuito de filmes. E já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live. Essa live também vai para o YouTube, o canal Whindersson Moraes Coach. Se você não é inscrito, se inscreva, né? O link está aqui na bio do Instagram. E faça parte desse movimento do autoconhecimento. Então, como eu estava falando, Que Droga de Vida fala sobre a questão do dinheiro, você ter dinheiro e ter ausência dele. Que Droga de Vida é um filme de 1991, é um filme antigo. Ele tem um estilo realmente daqueles filmes mais antigos. E dentro desse cenário, né, a proposta dele é ser algo cômico e também ter essa reflexão. Como eu falei no início, esse bilionário, ele aposta com um outro que ele conseguiria ficar por 30 dias na rua, sobrevivendo. E qual era a proposta? Ele queria construir, se eu entendi bem, era um shopping, algo em uma região específica da cidade. Ele tinha metade do terreno da região, e esse outro bilionário tinha a outra metade. Quem ganhasse, ganharia a metade do outro. Nesse percurso, ele acaba se apaixonando por uma mendiga e trazendo reflexões, né, sobre esse filme, aprendizados. É a gente entender que existe elementos de ganhos quando você tem o dinheiro e tem outros ganhos quando você
não tem essa abundância em dinheiro. Deixar claro que o dinheiro é importante, ele faz parte, não dá para negar isso. Ele resolve, né, coisas, paga, né, boletos, contas, que é algo do cotidiano de todos nós. Esse filme, ele traz que quando esse bilionário ele está nessa fase de bilionário, ele acaba não se importando com muitas coisas. No início do filme deixa muito claro isso. Ele não se importa se o terreno que ele está comprando vai desabitar 50 mil famílias. Ele diz, e daí? Então, no momento que ele vivencia essa outra realidade, eu acredito que um aprendizado incrível foi a empatia, de saber realmente por quê. Pelo filme, ele nunca tinha vivenciado nada parecido. Ele veio de uma família que já era bilionária. Ou seja, o pai morreu e deixou uma herança, se eu entendi bem, 5 milhões de dólares, vamos pensar assim. Então, ele sabia ganhar dinheiro, era um fato. Só que alguns valores ele ou tinha perdido, e aí até no próprio filme essa questão, Noélia, seja bem-vinda. Não, eu não estou falando aqui, o que eu vou falar não tem a questão de religião, mas o lado espiritual dele, desse bilionário, nem ele, na verdade, ele até desacreditava em Deus. Então, pelo que eu entendi no filme. Então, alguns valores, alguns pontos que são valores na ausência do dinheiro, que a gente começa a pensar, esse bilionário ele passou a enxergar ou passou a pensar de forma diferente diante dessa aposta. Algumas coisas acontecem nesse percurso dessa vivência dessa aposta, mas no decorrer de toda a história ele aprende a lição. Até as pessoas que ele confiava, né, que trabalhava com ele durante 10 anos, nem essas pessoas ele podia confiar. Então, falando um pouco mais, né, desse filme e trazendo um pouco os aprendizados, né? Nessa aposta ele não podia contar quem ele era ali, né? Ele poderia falar, não, eu sou o fulano, o bilionário, tal. Ele não podia falar isso. Esse ator, né, que fez o bilionário, que é o personagem principal, é o Mel Brooks, né? É um ator. Eu não sei se hoje ele ainda está vivo, né? Mas é um ator que fez bastante sucesso antigamente, né, nos filmes anteriores. E a proposta do filme era a questão da comédia. Eu, particularmente, ali, metade pro final ali, é que o filme, isso na minha visão, começou a realmente ter algumas coisas mais engraçadas. E pegando o ponto, né, que a proposta do filme também era a comédia. Traz a importância também do dinheiro e o significado do dinheiro e o significado da vida. Então eu posso perguntar para vocês que estão assistindo essa live, qual a importância e o significado do dinheiro para você hoje? Qual é? E qual a importância e o significado da vida?
Porque dentro do filme também pessoas morrem e, de uma certa forma, no momento que esse bilionário está vivendo a fase que ele está sem dinheiro, ele não poderia usar nenhum dinheiro, também é uma morte ali, uma morte para a vida que ele estava antes. Então é algo que o filme também traz esse elemento morte. Esse elemento morte a gente pode entender de várias formas. Morte do velho eu, morte de um velho hábito, morte de uma pessoa que não era muito boa, talvez egoísta, egocêntrica, aonde renasceu para uma nova vida. O próprio personagem também passa quase em uma quase morte. Então, todas as situações de pensar em quase morte, porque esse momento de quase morte é um momento de reflexão para muita gente. Essa coisa do eu não tenho mais chance, eu não tenho mais chance de aproveitar algumas coisas que talvez eu não estava aproveitando por algum motivo. É como se fosse ali os últimos minutos, e aí passa um filme na mente, e aí você rever valores. Porque precisa acontecer esses momentos para que certas pessoas acordem, ou caia na real, ou caia a ficha para a vida que elas estão levando. Será que a vida que elas estão levando de fato são os valores são reais, os valores estão de acordo com a profundidade da vida? Vamos pensar assim. Então é um filme, a princípio a gente pode não dar muita coisa, é um filme mais antigo, e por ser um filme mais antigo ele tem uma estrutura própria de ser, diferente dos filmes atuais, que vale a pena você ver, e tem essa reflexão dessa diferença, das pessoas que não têm dinheiro, vivem na rua, mendigando, as formas, você vê as formas que eles têm para ganhar dinheiro, as formas de se alimentar todos os dias, a visão que do quem está sem o dinheiro, está mendigando na rua, eu estou comendo agora, mas eu não sei a próxima refeição. Eu também, em relação a onde dormir, eu não sei se eu vou ter esse local para dormir. E se eu tenho um local para dormir, eu não sei se no próximo minuto esse local vai estar. Como, por exemplo, na enchente que teve no filme, eles estavam em um certo lugar, com a enchente eles tiveram que se mudar. Então, entenda que é um ambiente, é uma situação de incerteza, várias incertezas em relação à comida, aonde vai dormir, a questão do perigo em termos de saúde, perigo em termos de vida, de se permanecer vivo, na rua. Isso, o filme ainda tem uma visão não tão perigosa, mas se você for ver a situação de mendigo, de pessoas que vivem na rua hoje, vamos pensar em São Paulo, Rio de Janeiro, é uma situação, aquele de peixe grande, de tubarão. Várias situações, eu vi relato, de pessoas que ficam com medo de dormir e depois não conseguir acordar, porque nesse dormir qualquer coisa pode acontecer, alguém pode vir, outros, sei lá, pessoas mal intencionadas podem vir. Então são situações
que realmente são duas realidades, né? Pessoa bilionária, aquele estilo de vida, né, de festa e tal, esbanjar, ganância, e outra realidade aqui de sem condições nenhuma, desafio o tempo todo, luta e atrás de luta, escassez. Esse é o mundo e como sobreviver. Então esse filme ele traz um pouco essa reflexão e aí traz também que essa parte, né, os mendigos, pessoas de rua, são às vezes indivíduos invisíveis, talvez à sociedade. A gente não para pensar ou analisar de fato, né, não tem a ideia, a profundidade desse acontecimento, dessa situação, da vulnerabilidade que eles estão, né, pessoas na rua, né, enfim, o quanto eles precisam de ajuda. E nesse percurso, o interessante desse filme também, que esse bilionário acaba encontrando a cara metade, né, uma mulher que vivia na rua, ele acaba se apaixonando por ela. Então olha como é a vida, né? Ele acabou descobrindo ou encontrando uma pessoa fora do habitat dele, entre aspas, né? Do ciclo de amizade, o ciclo social, ele encontrou em outro ciclo. Então olha como pode ser a vida, né? Então, em relação a isso, é importante a gente pensar que, apesar que é um grande aprendizado aqui, apesar de cada realidade ele tem um ganho. No caso da pobreza, né, eu não digo a questão da pobreza, mas vamos pensar a ausência de recursos, tá? Que se a gente for parar para pensar, a gente nasceu para ser abundante. Então a pobreza não é algo que é nossa. Mas vamos pensar na questão da ausência de recursos. Então, na ausência de recursos, você começa a valorizar alguns pontos importantes: pessoas, amizades, família, a questão de empatia, querer ajudar o outro, né? Nessa condição você vê mais situações que te dá a oportunidade de você praticar isso. O bilionário ele também tem essa possibilidade de empatia, ele tem mais recursos. Só que ele pode cair na armadilha do egocentrismo, né? O esbanjar sem vamos pensar, esse critério, né? Como o filme mostra. Então é importante a gente pensar essas duas realidades, né? E o dinheiro, né? Vamos pensar um pouquinho mais. O dinheiro, ele é um problema, é uma solução? O que vocês acham? Você que está assistindo aí a live, está assistindo esse vídeo no YouTube, você acha que o dinheiro é um problema ou é uma solução? Então, antes da aposta, o Bolt, que é o bilionário que fez a aposta, que é o personagem principal, ele era egocêntrico. Ele vivia dentro de uma bolha no mundo dele, então cercado de grande luxo, bajulação. Então ele acreditava que era autossuficiente. Então, dependendo apenas do seu próprio instinto e genialidade, a fim de obter mais poder, não havia limites para ele. Como fica claro, né, na cena com ele, na questão do construir o prédio. Essa cena do construir o prédio, ou que eu chamei um shopping, naquela região que ele tinha a metade da região, e a outra metade era o cara que fez a aposta, existiu
existia muito mendigo, era uma região de pessoas que precisavam, necessitados. E justamente nessa região que essa aposta foi feita, e ele viveu nessa parte. Tanto é, eu não vou dar o spoiler, né, como o pessoal diz, mas há uma mudança de mentalidade após essa aposta. E é bem interessante, né? Então, ele não se importava, o Bolt, que é o bilionário, ele não se importava se ia derrubar um asilo, se ia tirar, sei lá, 10 mil famílias, ele não se importava com isso. Então, o Bolt, apesar de toda a sua riqueza e poder, parecia não estar muito satisfeito com sua vida, sua própria vida. Bom, existia essa realidade de muito dinheiro, mas ele não estava muito satisfeito. E mesmo trazendo esse ponto, né, sobre o pobre homem rico, esse filme ele pode, né, cair no clichê da questão dos males advindos do dinheiro. Mas isso, né, o personagem ele passa por perrengues, né, dentro desse filme, dessa trajetória. E o filme ele passa em Los Angeles, ele passa situações degradantes na rua, só que de uma forma, o filme mostra de uma forma cômica, né? E como eu falei, existindo duas coisas no modo de pobreza, que ele tinha incerteza, aonde ele ia dormir e o que ele ia comer. Esse filme ele traz diferentes lições, mas uma das principais, dependendo de quem vai assistir, a interpretação de quem assiste, é que o dinheiro de fato não consiste na solução para tudo. É uma panaceia que garante, né, que não garante absolutamente toda a felicidade. Contudo, né, como eu falei no início, o dinheiro é essencial para a nossa vida. É necessário para a mínima sobrevivência digna para a gente. Então, o Que Droga de Vida é um filme que, entre outras coisas, fala bastante sobre dinheiro e, melhor ainda, da ausência dele. Então, é importante essas duas coisas. Existe ganho nas duas partes, nas duas situações. Mas a conclusão que a gente chega é: dinheiro não é tudo, mas ele faz parte, é essencial para resolver muitas coisas. A gente precisa pagar boleto, pagar contas. É essencial para você ter uma vida digna, que você tenha um mínimo possível de dinheiro. E a realidade do dinheiro, uma pessoa bilionária, é que, dependendo de quem seja, isso pode subir a cabeça da pessoa, né, o poder, e as outras pessoas, essa pessoa bilionária, olhando para essas pessoas além dele, em alguns casos pode acontecer e ele não se importar muito. É o caso desse personagem desse filme ser egocêntrico ao ponto de não ligar para a necessidade do próximo, do outro. Então esse pode ser o risco. Mas o dinheiro em si, ele não tem mal nenhum. Ele não tem mal nenhum, tá? Pelo contrário, ele é facilitador de muitas coisas na nossa vida. E aí eu poderia falar aqui de crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, né? A raiz de todo mal é o dinheiro. Não, na verdade não é o dinheiro, é a forma como você usa, como as redes sociais. Ele tem algo muito bom que é as redes sociais, mas a forma que a gente usa pode ser ruim, pode nos prejudicar, pode prejudicar a nossa saúde emocional.
Então a forma como você usa é o que vai determinar se aquilo é bom ou ruim. Então o dinheiro é facilitador. E se você tem alguma dessas crenças, o rico não vai para o reino dos céus, né? São frases que pessoas escutam, né, quando era pequeno, enfim. Então tudo isso são crenças limitantes em relação ao dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é saudável, dinheiro resolve coisas, mas não é tudo. Tem uma parte de felicidade, felicidade também são momentos, e aí vem a questão de valores, família, momentos, né, momento presente. Então tudo isso o filme pode te fazer essa reflexão também, e uma parte, né, a comédia, o cômico também para você. Quero falar que toda quarta-feira eu trago filme para que a gente possa trocar aprendizados, você colocar a sua visão. Dia de quinta-feira eu trago psicologia, coaching, inteligência emocional, para que você possa desenvolver isso e possa de fato ter a saúde emocional, o autoconhecimento. Essa é a proposta, para que você se desenvolva, né? Que seja pontos, né, para você despertar. Dia de segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão, baseado na clínica que eu faço. Atendo pessoas, 90 a 95% das pessoas estão com ansiedade e depressão, algo realmente fala que é o mal do século. E esse momento, né, que é a segunda-feira às 20h47, para que você que talvez esteja apresentando esses sintomas tenha um direcionamento, que seja procurar um profissional, procurar realmente uma pessoa especializada, um psiquiatra, dependendo da situação é necessário às vezes tomar um remédio para regular, né, por exemplo, a depressão é insuficiência de serotonina. Então vai ter gente que nem sair do quarto vai conseguir sem um remédio. Então nesses casos mais graves é preciso tomar remédio. Então tudo isso na segunda-feira, trazendo pontos para que você possa amenizar o sofrimento e ter um norte, um direcionamento para saber o que fazer, tá? E se você não é inscrito no canal Whindersson Moraes Coach, se inscreva no canal, o link está aqui na bio. Gratidão, esteja nessa jornada do autoconhecimento, crescer e contribuir. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau, gente.